E voltamos com o Bruno Prado para a gente continuar comentando sobre esporte. Bruno, você que está bem em meio a isso, há um clima mesmo aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, especialmente onde nós estamos, os brasileiros estão animados. A gente está um pouco cansado, vamos confessar, né? Passamos aí uma pandemia, estamos no ano de política, estivemos no ano de política, tantos assuntos em meio a isso. Como que está o clima do brasileiro em relação a isso? Eu vi que algumas ruas aqui da Zona Leste de São Paulo já estão pintadas, algumas bandeiras do Brasil. Faz uma comparação em relação aos outros anos. Você acha que o brasileiro está mais desanimado ou mais animado nesse ano de 2022? Eu acho que esse ano é uma Copa num período diferente, final de ano, e realmente é um ano que muita coisa aconteceu. A eleição terminou há menos de um mês, então isso influencia. Acredito que hoje começa a Copa, quinta-feira estreia o Brasil, aos poucos as pessoas vão se ligando mais na Copa do Mundo, vão voltando as atenções para a Copa do Mundo, e acho que durante a Copa o clima vai ser parecido com as outras, né, de mobilização para o evento, para a Copa. É uma Copa mais curta também, serão 28 dias, normalmente são 30 dias, então acho que é normal que ainda esteja um clima mais frio, as pessoas pensando em outros assuntos, mas com o início da competição, com o início dos jogos, principalmente o Jogo do Brasil na quinta-feira, eu acredito que o clima muda bastante, as pessoas vão começar a prestar mais atenção na Copa do Mundo. E Marcelo Rocha Monteiro, nosso analista de política, você acha, Marcelo, que de fato a Copa do Mundo acaba, de certa forma, sufocando um pouco o noticiário político? Vai ser suficiente para arrefecer essa tensão que a gente está atravessando? Como o Bruno lembrou agora, né? É uma Copa num período em que não costumava haver Copa do Mundo, pela primeira vez ela está acontecendo no final do ano, e quando saiu o calendário a gente até imaginou que poderia ser num período mais tranquilo, mais próxima à Copa do Natal, já depois das eleições presidenciais, mas pelo contrário, né? A gente está num cenário aí bastante turbulento, as eleições terminaram, mas as manifestações continuam acontecendo pelo Brasil, esse período de transição também está sendo bastante tumultuado, muitas críticas às decisões e às declarações do presidente eleito Lula, a gente está falando, passou a semana falando sobre isso. Você imagina que a partir de agora, a partir da abertura da Copa, da entrada em campo da seleção brasileira, o clima mude um pouquinho, a política fique um pouquinho de lado? Ou não, Marcelo, isso não vai ser suficiente para afastar essa tensão, para dissipar essa tensão? É difícil prever, né? Porque nós estamos vivendo uma série de circunstâncias bastante atípicas, né? Uma que já foi mencionada é a própria realização da Copa do Mundo nessa época do ano, nesse período, exatamente num ano de eleição, né? A outra questão é que, embora a eleição em si já tenha acontecido, né, a legitimidade do processo eleitoral está sendo questionada por um número considerável de brasileiros, né, que têm ido às ruas se manifestar no sentido de que houve alguma coisa de errada na condução do processo eleitoral, né, questionar a própria justiça eleitoral na sua atuação. Então há um clima de bastante tensão, as pessoas estão se mobilizando de uma maneira, eu diria até certo ponto inédita, né? Porque a mobilização anterior à realização das eleições é comum, né? As manifestações, os comícios, etc. Mas essa mobilização pós-eleição, né? com o questionamento, né, da lisura da legitimidade do processo eleitoral, tal como foi conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, né, pode-se dizer que seja inédita. Então, é difícil avaliar se a realização da Copa do Mundo, né, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, e é muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário. Olha, a Copa do Mundo vai começar, e a pessoa diz assim, ih, rapaz, é mesmo, eu não estava nem pensando nisso. A pessoa estava tão mobilizada para a questão política, né, que nem se deu conta. Agora, claro, isso aqui é um país do futebol. Quando a Copa começar efetivamente, quando o Brasil entrar em campo, né, é possível que isso desanuvie um pouco o ambiente, mas é difícil fazer uma previsão, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente já volta a conversar, Marcelo, Bruno. Agora mais um destaque da nossa reportagem, ainda falando sobre a Copa do Mundo. A maior parte dos brasileiros, claro, devem assistir aos Jogos do Brasil nessa Copa. A Beatriz Manfredini está com a gente. Já se tem uma estimativa, Bia, de quantos brasileiros devem prestigiar a equipe que vai em busca do Hexa agora em 2022? Bom dia para você, bom domingo, Bia.
Bom dia e bom domingo para você também, Vitor, para Paula, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, 67% dos brasileiros dizem que é muito provável que eles assistam aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, mesmo com algumas dificuldades, né? A gente sabe que nesse primeiro momento, essa primeira fase aí de jogos, a seleção brasileira, ela vai jogar em dias de semana e também em horário comercial, em horário de expediente, mas isso não deve atrapalhar, não, a festa dos brasileiros. Esses dados são de uma pesquisa feita pela Offerwise, contratada pelo Quinto Andar. Eu também já estou aqui em clima de Copa do Mundo, vesti até o meu colar de Brasil hoje e não sou só eu. Falo de um condomínio aqui na Freguesia do Ó e o pessoal já está bem preparado por aqui para começar a comemorar justamente nessa abertura, né, de Copa do Mundo. Mais tarde eu vou contar para vocês o que a gente veio ver aqui, conferir neste condomínio. A gente vai ficar aqui durante toda a manhã. Enquanto isso, eu separei uns dados bacanas dessa pesquisa da Quinto Andar para vocês. Eu falei que então 67% das pessoas disseram que é muito provável que assistam os jogos e 77% delas disseram que preferem ver as partidas no conforto do lar. Essa pesquisa mostra que as pessoas têm memórias afetivas da infância, de quando viam, né, os jogos da seleção em família quando criança. Então 77% preferem ver em casa, 37% preferem ir para casa de amigos e parentes e 26% vão a bares e restaurantes. Os dados também mostram que os brasileiros se planejam muito para esse evento, que eles têm rituais estabelecidos dentro de casa para as partidas, que eles gostam de decorar a casa, se preparar. 51% também disseram que, como aqui nesse condomínio, gostam de ver os jogos com vizinhos. E também 39% disseram que gostam de gritar pelas janelas. Inclusive, daqui eu consigo ver várias janelas com as bandeirinhas do Brasil aí em comemoração à Copa do Mundo. Essa pesquisa mostra pra gente também que 65% dos brasileiros gostam de organizar como e onde vão assistir esses jogos e 37% gostam de decorar a casa. As ruas também são decoradas aqui no Brasil. A gente vê isso em alguns locais, né? 22% dos brasileiros também responderam que gostam de pintar as ruas e colocar aquelas bandeirinhas. A gente segue por aqui já em clima de festa. Vai ter um evento bem bacana aqui na Zona Norte de São Paulo e mais tarde, Vitor, eu volto para contar para vocês o que vai acontecer por aqui. Combinado, o pessoal tá animado por aí. O jogo é só às 1h, mas 9h17 da manhã já tá todo mundo a postos por lá e a tendência é aumentar. O dia tá ajudando, né? O tempo tá ajudando. Domingo bem bonito aqui em São Paulo, o sol apareceu. Vai ser gostoso acompanhar esse clima de Copa do Mundo. Valeu, Bia, obrigado pelas informações. Até já. A gente volta agora com o Bruno Prado para a gente continuar comentando sobre esse assunto de Copa do Mundo. Todos os olhos fixados hoje no Catar. Bruno, quero saber o seguinte, temos temperaturas escaldantes lá no Catar hoje. Aliás, em toda essa temporada, fim de ano, as temperaturas lá são mais altas mesmo. Estamos num país tropical, brasileiros costumam jogar por aqui, os que mais jogam por aqui já estão acostumados com esse clima de calor mesmo, de temperaturas mais altas. Mas o calor de lá, a gente sabe que é um calor um pouco atípico para eles. Esse calor pode atrapalhar um pouco? Como que é o preparo dos jogadores brasileiros? Como que esse calor pode atrapalhar ou acabar ajudando ali no campo? E tem o fator do vento também, né, Paula? Desculpa te interromper, exato. Mas o Chacon mostrou até pra gente, né, Bruno, que tava uma ventania lá nos arredores do estádio onde vai acontecer a abertura daqui a pouco. Tem a poeira, né, Vitor? A areia que pode acabar embaçando os olhos. Como é que fica aí, Bruno, essa questão? Essa questão do clima, ela é importante no Catar, é diferente de outras regiões. A Copa acontece no final do ano, porque no meio do ano seria impossível jogar futebol no Catar. Por isso essa mudança, por causa do clima muito quente no país. Ainda assim, o Chacon está lá, temos colegas, os jogadores de outras seleções, todo mundo falando do calor. A seleção da Inglaterra tem uma imagem aí que viralizou na internet dos jogadores com tipo um ventilador gigante ali no treinamento, jogadores da Inglaterra se refrescando. Os estádios são climatizados, né? Mas ainda assim é um ambiente muito quente. Por causa da pandemia e também por esse ambiente muito quente, a FIFA liberou a inscrição de 26 jogadores ao invés de 23 e foram mantidas as 5 substituições. É uma coisa que começou no retorno do futebol após a paralisação na pandemia, aumentando de 3 para 5 substituições, mas é uma coisa que veio para ficar e que na Copa do Mundo, com certeza, os treinadores utilizarão essas 5 substituições, ou seja, você pode trocar até metade do seu time, dos jogadores de linha, dos 10 jogadores de linha, você pode trocar 5. Então, é
isso será muito utilizado. O Tite, ele falou sobre isso até numa entrevista aqui na Jovem Pan, que ele aposta também em alguns jogadores mais jovens, que ele chama ali de perninhas rápidas, né? Jogadores mais jovens de velocidade, também por causa do ambiente, do clima. Ele acha que esses jogadores podem ajudar bastante a seleção brasileira, mas é uma Copa num clima acima do que os jogadores estão acostumados mesmo. Vem Marcelo Rocha participar também do nosso papo, fazer pergunta também de esporte, porque não tem jeito, né, Marcelo? Hoje os nossos olhos estão fixados mesmo no Catar para a gente conseguir saber aí como é que vai ser essa abertura, essa expectativa. Passamos um ano difícil, né, Marcelo? Um ano complicado, politicamente falando. Estamos um pouco mais tranquilos agora falando de esporte. Fala aí. Sem dúvida. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber se o Bruno poderia me esclarecer. A abertura, o estádio principal, obviamente, é o de Doha, né? Sim. Mas a abertura não vai ser nesse estádio, né? O jogo de estreia parece que fica num estádio mais ao norte, numa localidade um pouco mais isolada. Estou tentando resgatar aqui a minha memória de Copas do Mundo. Isso é comum? Por que está acontecendo? Por que não se faz o jogo de estreia na capital do país? Aí depende da Copa. Em algumas Copas, a abertura e a final aconteceram no mesmo estádio. Em outras, não. Eu lembro que na Copa da França, em 98, o Stade de France, Saint-Denis, que foi construído para a Copa, ele foi a sede da abertura e da final, dos principais jogos. Aqui no Brasil, por exemplo, a abertura foi em São Paulo, na Arena do Corinthians, e a final no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, depende muito do país, às vezes uma questão política, então coloca a abertura, que é um grande evento, em um estádio, em um local, a final em outro local, né? A final será em Doha, será no estádio principal da Copa. Então, depende muito do país, das questões. Aqui no Brasil foi uma escolha mesmo do comitê organizador da Copa, né? A abertura em São Paulo e a final no Rio. Então, também tem um pouco das questões políticas do país organizador de colocar um grande evento num local e outro grande evento em outro local. Em relação à escolha do país sede, Bruno, muitos questionamentos vêm sendo feitos, né? Porque o Catar, e agora mais recentemente, com os olhos voltados para o Catar, como a Paula falou, né? A gente está prestando mais atenção à política local, né? E a todas as restrições que há por lá, as nossas equipes de reportagem têm retratado, né? É um regime muito fechado, né? Autoritário, acho que dá para dizer, não é exagero, né? E essa escolha agora vem levantando muitos questionamentos. Por que essa decisão da FIFA? E você considera que são justos esses questionamentos todos, Bruno? Muita gente questionando a questão dos direitos humanos no país, né? Também tem o Catar assim, um regime muito fechado, autoritário, e quando a Copa do Mundo foi a sede, o Catar foi escolhido como país sede da Copa. Aliás, a FIFA, pela primeira vez na história, escolheu duas sedes no mesmo dia, né? No mesmo dia, a FIFA anunciou a sede da Copa de 2018 na Rússia e a de 2022 no Catar. Ali, muita coisa já começou a ser questionada, inclusive denúncias de compra de votos. O escândalo todo que surgiu na FIFA um pouco depois disso, né, o que chamam de FIFA Gate, que inclusive causou a queda do presidente Joseph Blatter, de outros dirigentes até aqui da América do Sul, teve muita origem nessa escolha do Catar, né, investigações de possível compra de votos para a sede da Copa. Quem escolhe a sede da Copa é o Comitê Executivo da FIFA, né? O Comitê Executivo da FIFA é formado por dirigentes de vários países, né? O Brasil, inclusive, tem um representante no Comitê Executivo. Cada país, né, não todos os países, mas cada confederação continental, a América do Sul, por exemplo, a Conmebol, ela indica 3 integrantes desse Comitê Executivo. Um deles é brasileiro, o representante brasileiro é o Fernando Sarney, que é vice-presidente da CBF, filho do ex-presidente da República, José Sarney. Ele é o brasileiro ali no Comitê Executivo da FIFA. Então, são os integrantes do Comitê Executivo que votam na sede e o Catar foi escolhido. Mas desde a escolha do Catar, muito questionamento. A candidatura que rivalizava com o Catar era dos Estados Unidos e muitas das investigações de corrupção no futebol começaram através dos americanos. Então, desde o início, é uma candidatura que gerou muita polêmica, a mudança no período para o final do ano, e a FIFA foi aceitando todos os pedidos do Catar sem fazer muito questionamento. Normalmente a FIFA chega no país e toma conta. No Catar não tem sido bem assim. Há 2 dias, por exemplo, eles proibiram a venda de bebidas alcoólicas
cervejas no estádio, é uma questão também do país, mas um dos principais patrocinadores da FIFA é uma marca de cerveja. Isso gerou também uma certa polêmica. Aqui no Brasil, em estado de São Paulo, é proibido vender bebida alcoólica nos estádios, nos jogos normais em São Paulo. Na Copa de 14 liberaram. Então, lá no Catar, a FIFA não conseguiu fazer a mesma coisa, não.